O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 11. Celebramos a quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esses dias, em algumas celebrações, eu partilhava na minha pregação com os fiéis o porquê que Jesus e porquê que os evangelistas usam colocar, nos seus evangelhos, em verdade eu vos digo. Por que será que Jesus não usava a palavra em verdade eu vos digo? Por que ele já não foi no assunto direto? Por que falar em verdade em verdade? Isto é um símbolo muito forte para dizer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Jesus, ela é verdadeira, portanto não é mentirosa, não há mentira. E a atenção que nós temos que ter à palavra de Jesus, em verdade, nós temos que ter total atenção, porque ela fala da totalidade daquilo que é a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito. Não nos resta dúvidas. É só receber esta orientação da palavra de Deus que nós vamos caminhar bem, que nós vamos ter rumo numa sociedade que não tem rumo. Nós vamos ter rumo. Por isso, então, é que Jesus diz, em verdade vos digo. Não está aí à toa. Jesus não fala em verdade à toa. Ele fala em verdade para que nós possamos descobrir a palavra de Deus plena como verdadeira em nosso dia a dia. E assim, ouvindo esta palavra, nós poderemos identificar em meio a tantas mentiras, palavras mentirosas que nós ouvimos por aí. Não é verdade, gente? Quantas palavras mentirosas que nos enganam e que nos levam à perdição, que nos levam às guerras, que nos levam a doenças, nos levam a doenças psíquicas, doenças espirituais. Quantas conversas você já teve no seu trabalho, na sua família, que te levou, às vezes, a depressões, que te levou a amarguras, que te levou a decepções, que te levou até a mentir. Quantas vezes já aconteceu isso? E a cada esquina nós vamos tendo esse tipo de conversa, esse tipo de palavras. E a gente, às vezes, pega e assume como verdadeiras. Mas olha o que o Evangelho está dizendo. Em verdade eu vos digo. Esta é a palavra. Mas não é uma palavra xoxa. Não é uma palavra que não nos leva a nada. É a palavra, como eu disse, que nos dá direção. E Jesus está indo mais longe aqui nesse Evangelho. Está dizendo que nós precisamos colocar esta palavra em prática. Ouvir é muito fácil. Ler, como nós estamos lendo hoje, proclamando hoje o Evangelho, é muito fácil, muito simples. Para deixar com que essa palavra
entre em nosso coração, entre em nossa vida e transforme a nossa vida como transformou a vida de muitos, e como talvez já tenha transformado a tua vida, como transformou a vida de Paulo, de Pedro e muitos outros. Este pão que alimenta, este pão que dá vida, ele tem que entrar em nossa vida, ele tem que entrar na nossa história para que nos dê esta direção e para que nós possamos colocar a palavra em prática. Como que pode a gente ouvir, por exemplo, de Jesus e não colocar Jesus em prática no nosso dia a dia? Como nós podemos ver sobre perdão e não colocar em prática o perdão? Falar sobre misericórdia e sermos povos que não são de misericórdia. Temos que ser povo misericordioso, né? Então, em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estamos juntos com Jesus, estamos juntos com Deus Pai, estamos juntos com o Espírito Santo. Pois é a partir daí, a partir dessa palavra que liberta, que nos consome como seres humanos, no bom sentido de estarmos a caminho de uma realização, do que a gente ficar aí, então, ouvindo palavras que não nos conforta e que não nos guia. Por isso nós temos aqui hoje Nossa Senhora de Fátima, imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima, imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Este em verdade vos digo, Nossa Senhora a ouviu. Rapidamente acreditou. Não ouviu outras palavras, ouviu a palavra de Deus. Esta palavra que liberta. E, incrivelmente, colocou em prática. Colocou em prática. Porque quando ela disse seu sim, ela fica grávida pela ação do Espírito Santo e ela desenvolve todo o processo de salvação junto com Deus Pai, trazendo a pessoa de Jesus Cristo para todos nós como presente. Não é isso? Então, a palavra de Deus não foi uma palavra oca na pessoa de Maria. Foi uma palavra que surtiu efeito. Foi uma palavra que se fez carne. E essa palavra habitou entre nós. Que coisa maravilhosa. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe por menos. Se você tiver a oportunidade, celebre os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, a sua aparição. E celebre os 300 anos da pesca milagrosa de Nossa Senhora Aparecida. Talvez não estaremos aqui daqui 100 anos, daqui 300 anos. Eu tenho quase certeza disso. Portanto, aproveite desse benefício da graça de Deus nesses 2 grandes jubileus, desta mesma Maria, sob títulos tão fortes entre nós, Fátima e Aparecida. Aproveite. Vem aqui, se você estiver por perto, aqui de Telêmaco Borba, vem aqui celebrar todos os dias, né, até sábado ainda, às 19h30, este grande jubileu. Celebrar esse grande novenário, né, e sábado, dia 13, celebrar solenemente o seu dia, fazendo assim com que as bênçãos e graças de Deus sejam usufruídas por todos nós. E nós comecemos ainda mais crer, viver esta palavra viva que foi para nós a pessoa de Jesus Cristo e continua sendo, e também, por que não dizer, a pessoa de Nossa Senhora. Deus abençoe, Deus os guarde, tenham todos um bom dia. Que a Virgem de Fátima e a Virgem de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.